como o Papo de Inter adora experimentar coisas novas, dessa vez a gente resolveu fazer um episódio um pouco diferente. A gente sabe que vocês amam um bom bate-papo e por isso a gente decidiu trazer isso para esse episódio. Mas, diferentemente dos episódios que a gente faz aqui, dessa vez a gente vai sem roteiro. A ideia é que vocês se divirtam e conheçam um pouquinho mais da gente e da nossa entrevistada. E por isso a gente chamou a Bárbara Pereira, nossa amiga, consultora de redes sociais e parceira de podcast. A Bárbara é jornalista e fundadora do Por Onde Andei podcast, que também é uma plataforma de viagens na internet. Lá você vai ter acesso a dicas de viagens, gastronomia, roteiros e muito mais. Então, se você ainda não conhece, corre para seguir o Por Onde Andei em todas as plataformas e fica de olho porque as dicas da Bá são, assim, incríveis. Então, sem mais delongas, bora para esse papo que tá delicioso e bom demais. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. America, great again. Con él, esos sueños en marcha. Actitud multiforme. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bah, então vamos começar esse papo. A gente quer saber um pouquinho mais sobre você. Então conta pra gente a sua trajetória. A gente sabe que você é jornalista, né? Porque você fez, inclusive, faculdade com a Beth. Então conta um pouco da sua trajetória no jornalismo e principalmente na internet, né? Que eu acho que é onde você está mais ativa recentemente. Eu me formei em jornalismo no finalzinho de 2019. Já trabalhava com redes sociais naquela época. Trabalhava com redes sociais no Estadão. Hoje em dia eu trabalho com redes sociais ainda, só que na CNN. Mas eu acho que assim, eu já comecei a perceber que eu gostava do jornalismo antes mesmo de fazer jornalismo, né? Eu estava na escola, nem era no ensino médio. Eu, assim, já percebia que eu gostava de escrever, de falar, de comunicar, mas, assim, eu não entendia como uma coisa que eu seguiria para minha vida, né? Era meio assim, eu gosto de fazer isso. E eu gostava de moda, bastante, assim, muito de moda naquela época. Hoje em dia nem tanto, mas na época eu gostava bastante. Você é a rainha do lookinho. Vários lookinhos. Hoje em dia eu gosto mais da moda, tipo, a moda descomplicada, a moda que qualquer pessoa pode fazer, a de você montar a sua roupa e tudo mais. Mas naquela época eu gostava muito de moda de desfile, de acompanhar essas coisas, como que estava sendo a beleza nos desfiles. Enfim, hoje não tem muito meu perfil, mas na época eu gostava. A Bárbara na faculdade, a gente ia de short e camiseta e a Bárbara tava sempre com os looks. Ela sabia de tudo, sabe de tudo até hoje, né, amiga? Eu acho que você não tem tanto interesse em seguir carreira, mas querendo ou não, você ainda entende super de maquiagem, de look, de tudo mais. Eu ainda gosto bastante. E aí eu tinha esse interesse e aí eu comecei a escrever sobre isso. O primeiro blog que eu criei foi em 2010, faz muito tempo. Eu tinha acho que 12 anos na época, 12 ou 13 anos, e aí eu falei, vou começar a escrever. Aí durou pouquíssimos meses, aí depois eu deletei esse blog, aí criei um outro com um grupo de amigas, aí a gente deletou esse blog. E aí o meu terceiro, que foi o que ficou comigo por muito tempo, foi o blog da Bárbara, que eu basicamente falava sobre tudo. Eu gostava de escrever sobre moda, sobre beleza, sobre viagem, sobre comida, sobre série, sobre livro. Eu escrevia sobre tudo que eu tinha vontade. Era literalmente um blog pessoal. E aí eu fiquei com ele até julho do ano passado, julho de 2021, porque eu já estava num movimento de perceber que o assunto que eu gostava era viagem, bastante, né? Viagem e gastronomia. Então, se eu pegasse, assim, os últimos posts do blog, eram sempre sobre isso. Os outros temas foram ficando esquecidos. E aí eu decidi, assim, encerrar o blog da Bárbara e passar tudo para o site Por Onde Andei. Então, eu montei Eu montei não, né? Eu contratei uma pessoa para fazer um layout que fosse intuitivo, que as pessoas conseguissem buscar por continente, que elas buscassem por país. Então, eu montei um site para reunir esses conteúdos de viagem e criei também um podcast. O podcast, na verdade, veio antes. Eu criei o podcast em fevereiro do ano passado, vai fazer um ano daqui a algumas semanas. E aí a ideia era assim, a gente estava na pandemia, eu não tinha viagem, né? Assim, eu estava em casa e eu queria ouvir outras histórias de viagem que não fossem as minhas, né? Porque as minhas histórias eu já tinha para compartilhar, mas eu queria ouvir as histórias das outras pessoas. Aí eu decidi criar o podcast, foi meio assim, do nada. Eu comecei a preparar as coisas, tive bastante ajuda do meu namorado e do meu irmão, e aí eu simplesmente falei, vou fazer, e aí eu vou vendo no que dá. Então, muita coisa foi mudando ao longo do tempo, mas foi basicamente isso. Aí o podcast veio antes, e aí depois veio o site.
Tudo. Gente, pra quem não sabe, Por Onde Andei e Papo de Inter nasceram quase juntos. Exato. A gente acabou de fazer 1 ano e a Bá vai fazer 1 ano daqui a pouco, então estamos aqui no primeiro ano de Não. vida. E hilário, isso. porque foi exatamente igual, né? Do tipo assim, vamos falar sobre um assunto que a gente Bora gosta. fazer. Vamos. Foi. Exatamente. Eu acho que a Bá foi uma das maiores incentivadoras, assim, né? Pelo menos para mim, porque desde a faculdade ela sempre teve projeto pessoal e eu nunca tive isso, né? Eu sempre fiz coisas da faculdade, depois trabalho normal, né? Nunca tive um segundo emprego, como a gente chama o podcast, não é mesmo? Então, a Bá é a pessoa, tipo, perfeita para. Se você quer começar qualquer coisa na internet, você fala com a Bárbara, porque ela é a pessoa perfeita. Inclusive, nossa salvadora da pátria, né? Porque a gente fica, como que faz isso mesmo? Isso daqui, as próprias tiazonas. Quando o Instagram odiava a gente, não deixava a gente postar Reels. Agora ele deixa. Agora a gente tem direito a Reels. Obrigada, Instagram. Nunca criticamos. Mas até ia falar, mas miga Beth, você nunca teve um blog? Porque para mim é muito, assim, cara de estudante de jornalismo ter um blog. Eu tive um de viagem, inclusive. Na verdade, Sério? eu tive 2. É mesmo? Eu tive um no começo que era de coisas da vida, tipo Tumblr da vida. Aquela coisa bem, tipo, menina adolescente entrando na faculdade de jornalismo querendo comunicar, aquela coisa, né? E o segundo eu tive um de viagem, porque eu sou também apaixonada, mas aí eu ia para as viagens e eu ficava do tipo, cara, eu quero chegar no hotel e, tipo, dormir, ou sei lá, fazer alguma outra coisa. Eu não quero ficar criando um vídeo, assim, porque como a gente já conversou sobre, eu e a Beth, a gente não é nada social media, né? Eu acho lindo, eu fico criando 1000 coisas na minha cabeça, tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chega na hora de fazer, eu falo, cara, eu não podia apurar uma notícia, sabe? Meu, Mas pior que eu acho que eu tive um blog, mas eu nunca falei para as pessoas. Tipo, e durou assim 2 meses. O meu foi eu sempre escrevi no papel, e aí eu tentei escrever, tipo, na internet, aí eu desisti e continuei escrevendo no papel. Mas tem muita gente que cria e não conta para as pessoas. Se a gente for ver vários, até youtubers, tipo, eles criavam o canal, começavam a postar e eles só contavam para as pessoas mais próximas depois que já dava certo. Porque tem muito receio, né? A gente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Hoje em dia, eu acho que a gente já tem muito mais maturidade para saber que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e paciência. Quem gostou, acompanha. Quem não gostou, muito obrigada. Acompanhe outro conteúdo que você prefira. Mas eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem esse medinho, né? Uma insegurança maior. Total. Agora a gente não tá nem aí, né, galera? Exatamente. É isso, bora que bora. Bah, a gente ia pedir para você falar como surgiu Por Onde Andei, você já deu uma boa resumida, mas eu queria que você desse uma detalhada, assim, do que você fala lá exatamente, desse exemplo, as pessoas que você já entrevistou, o que você mais gosta, o que você ainda quer fazer, então... Então, a ideia do Por Onde Andei é escutar histórias de viagem. Então, assim, eu acho que isso vai mudar ao longo do tempo, conforme eu for descobrindo um pouco melhor, assim, o que eu gosto mais de falar. Mas, assim, a ideia, no geral, é contar histórias de viagens. E muito, assim, do começo desse primeiro ano do podcast, foram com pessoas que eu queria. Eu simplesmente falava assim, nossa, eu gosto muito de acompanhar a Luísa Corsi. Ela já fez várias viagens interessantes, eu acho ela uma pessoa muito simpática, eu gosto mesmo, assim, de acompanhar ela na internet. E ela foi viajar para o Butão, isso já deve ter uns, sei lá, 6 anos que ela foi para o Butão, mais ou menos, não sei, posso estar falando uma data errada, mas faz bastante tempo. E aí eu falei, pô, é um destino diferente. Com que frequência a gente encontra pessoas que foram pro Butão, entendeu? Você esbarra com uma pessoa qualquer na padaria, a pessoa já foi pra Disney, já foi pra Europa, mas pro Butão é uma coisa muito diferente. E aí eu falei, eu queria muito que ela pudesse compartilhar essa experiência no podcast. Então, assim, os episódios foram basicamente dessa forma. Eu tinha pessoas que eu acompanhava na internet, que eu gostava, e que eu sabia que tinha um gancho legal para levar para o podcast. Então, a Luísa falou sobre o Butão, o André Frank já participou do podcast de vocês, falou sobre Coreia do Norte. Então foi basicamente assim, André eu também Fran. foi um dos meus episódios favoritos, porque assim, Coreia do Norte, né, a gente também não vê pessoas que entraram lá. Então foi uma outra visão, foi um outro tipo de turismo. Eu acho que foi assim, o único episódio que a gente vê um tipo de turismo completamente diferente, porque em qualquer outro país você consegue simplesmente comprar uma passagem aérea, montar o seu roteiro e ir, né? Vai viajar. Mas na Coreia do Norte não funciona assim, né? Você tem
todo um script de como funciona o turismo lá dentro, né? Tem uma pessoa sempre te acompanhando, ela que fala para onde você vai. Então, se você falar, eu quero ir para tal lugar, peraí, não é bem assim, sabe? Então, eu acho que é um estilo de turismo legal e foi muito bom poder levar essa outra visão para o podcast. Mas aí eu fui simplesmente convidando pessoas que eu gostava de acompanhar. E tem sido assim até então. Eu acho que assim, eu ainda tenho planos de mudar um pouco isso mais para frente. Eu quero começar a trazer episódios de gastronomia, que é outro assunto que eu gosto bastante. E aí eu não sei. Eu acho que é um assunto muito legal. Eu já tenho até um roteiro montado, mais ou menos, assim, do que seria esse primeiro episódio de gastronomia. Aí vai ser dentro do Por Onde Andei, porque eu já falo sobre gastronomia no Instagram, já falo no site, e é só o podcast que eu ainda não abordo esse tema. Então, a ideia é ter episódio de gastronomia e focar mais, não necessariamente sobre histórias de viagem, mas histórias do mundo. Eu estava até conversando isso ontem com o meu irmão e com o meu namorado, como a gente estava, assim, o meu namorado estava me contando de um podcast que ele escutou, e aí eu falei assim, caramba, isso ia ser muito legal para o Por Onde Andei, esse tema. E não é necessariamente um tema de viagem, mas é um tema de mundo, sabe? Ele estava contando de um podcast que ele escutou de um cara que é brasileiro, mas que ele lutou pelo exército dos Estados Unidos na Guerra do Afeganistão. E aí ele estava contando como que foi para quebrar um pouco o estereótipo que a gente tem de guerra, tipo, a gente acha que é de uma forma, mas é de outra, as coisas que a gente acha que acontecem mesmo na realidade. E aí eu falei, caramba, não é uma viagem, mas é uma história de mundo. Então, eu acho que seria um tema legal. Então, não sei, quem sabe aí ao longo dos próximos episódios eu vou mudando. O bom é isso, a gente não precisa estipular uma coisa só, a gente está descobrindo no meio do caminho. Afinal, somos donas e proprietárias do nosso próprio podcast. Exatamente. Então, a gente pode fazer o que a gente quer. Tem Mas eu adorei. muitas conversas com a Andressa no WhatsApp que eu falo, ai, Andressa, deixa pra lá, a gente é dona desse negócio aqui, a gente faz o que a gente quiser. Exatamente. Exatamente. Quando uma coisa eu penso assim, eu não sei se as pessoas vão gostar disso, ou tipo, ia trazer um episódio, mudei a data que eu ia postar. Eu falo, cara, eu que mando, eu que faço tudo. Então eu que vou fazer do jeito que eu preferir. Mas eu achei muito legal para ver como os nossos podcasts conversam, né? Então, assim, apesar de você ter, tipo, 100%. claro, né? Agora que você deu esse exemplo aí do Afeganistão, pô, tipo, meu olhinho brilhou aqui falando, gente, uma baita fonte também. Super interessante. Vou mandar para vocês esse episódio. Manda, super interessante. É que eu acho que a nossa paixão em comum é o mundo, né? É o mundo, as culturas, as coisas diferentes que a gente vê por aí, as quebras de estereótipos e a gente conta de diferentes formas, mas de qualquer maneira estamos falando do mundo, não é mesmo? Sim, total. E Bá, uma pergunta, assim, porque você falou, né, o Por Onde Andei vai fazer 1 ano agora, ou seja, nasceu, filho de pandemia, correto? Sim. A sua ideia, assim, porque eu fico pensando, né, fazer jornalismo de viagem no meio da pandemia. Você falou que sua ideia, tudo bem, era contar histórias de viagem e tal, mas você já tinha um plano de viajar e fazer tipo, que nem você fez agora para a Espanha, que você foi contando todo o seu roteiro, tudo que você fez episódios sobre viajar na pandemia, essas coisas assim. Enfim, a sua ideia era fazer isso. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu descobri em mim mesma também na pandemia, porque assim, eu já escrevia sobre viagem antes, mas eu acho que eu não tinha o olhar que eu tenho hoje. E eu também fui muito descobrindo, eu acho que a gente tem que entender também como o público recebe o conteúdo que a gente está produzindo. Então, uma coisa que eu mudei nessa viagem é que, assim, eu tinha certeza que eu ia gravar vídeos para o YouTube. Só que, ao mesmo tempo, eu também queria postar tudo no Instagram. E aí eu cheguei lá e falei, cara, não vou dar conta de fazer tudo, porque você tem que gravar basicamente 2 vezes. Eu estou gravando com o celular na vertical, para os stories, e aí depois eu vou pegar a câmera, e aí eu vou gravar na horizontal para o YouTube, e aí eu vou editar todo esse conteúdo quando eu chegar no Brasil. Mas os vídeos dos stories eu tinha que editar no mesmo dia. Então eu falava assim, cara, eu tô tendo um trabalho dobrado, é uma coisa muito puxada, e querendo ou não, a gente pode até, eu posso até ter uma parte de mim que tá fazendo aquilo para o trabalho, mas a minha viagem, no geral, ainda é por lazer, sabe? Eu viajo com pessoas que viajam a lazer. Então, eu não posso transformar aquilo 100% num trabalho. E aí eu falei, não consigo dar conta de tudo, vou mudar. E na hora de cortar alguma coisa, eu cortei o que a minha audiência, digamos, ainda não é
tão fiel, que seriam os vídeos no YouTube. Eu até gosto de fazer, eu acho que fica um produto lindo, eu acho que é um conteúdo que é, entre aspas, eterno, porque os stories, quando você posta nos destaques, ele vai ficando para trás, ele se perde. Então, o YouTube seria uma coisa assim que estaria lá meio que para sempre, né? Mas eu sabia que naquele momento, assim, a audiência que eu tinha nos stories era bem maior do que a audiência do YouTube. Eu falei, não, então eu vou deixar o YouTube de lado e focar nos stories. Mas eu nunca tinha feito, assim, gravações em tempo real tão, assim, intenso, digamos, numa viagem. Eu já tinha postado em outras viagens bastante coisa, assim, até nos stories e no feed, mas nunca dessa intensidade, sabe? Então, eu acho que foi uma coisa que eu descobri que eu gostaria de fazer na pandemia e também muito de acompanhar. Eu comecei a acompanhar muitos perfis que produzem conteúdo de viagem, influenciadores, e a partir daí a gente aprende também, né? A gente vê coisas que eles fazem e que seria interessante você fazer também. Então, eu acho que foi uma coisa que eu descobri na viagem. Eu descobri na pandemia, né? É, isso Eu que eu ia acho que a falar. pandemia a pandemia criou muitas coisas, né? Criou dois projetos. Eu acho que a gente percebeu muito, porque a gente tinha uma liberdade que a gente não sabia que tinha, não é mesmo? Agora no carnaval eu vou pegar avião pela primeira vez, que eu não pegava desde o início da pandemia. E eu já tô até, tipo, emocionada. E eu nem gosto de andar de avião. Tipo, eu tenho maior medo de andar de avião. Mas, tipo, eu amo viajar e eu acho que muda toda a nossa perspectiva, né? Eu acho que viagem é uma coisa que muita gente percebeu que talvez não fosse prioridade, mas muita gente percebeu que é prioridade. Então, até as formas de viagem mudaram muito. Eu não sei se você percebeu isso, mas viajar para a natureza, viajar para o campo, viajar para descobrir o Brasil. Eu tenho uma amiga que sempre viajou e descobriu o Brasil nessa pandemia, né? De carro, de voos curtos, então Chapada, enfim, Capitólio, vários lugares que a gente nem pensava antes e hoje são, tipo, prioridade na nossa lista, né? Então, E teve também que... um movimento que o mercado de turismo chamava de staycation, que eram tipos de viagem que você ia, por exemplo, você alugava uma casa no litoral e você passava um longo período lá, trabalhando de lá. Então, eu acho que foi outra forma de turismo também. Na pandemia, eu não posso, não dá mais para, não dava, né? Agora a gente está um pouco mais avançado, mas no momento mais crítico, não dava para você pegar e ir para um lugar e ficar turistando de boa no meio de multidão. Isso não era uma possibilidade. Então, muita gente falou: eu quero viajar, eu quero sair um pouco do meu ambiente de casa, quero estar mais em contato com a natureza. Então, alugava uma casa no litoral e passava ali um mês. Então, eu acho que as pessoas conseguiram encontrar formas de viajar, ainda que não fosse a viagem da maneira que elas estavam acostumadas. Total. Eu achei que a Beth ia falar alguma coisa. Total. Aí eu tô tipo, vai. Aí eu ia continuar e eu vi a Beth abrindo o microfone e falei, ela vai falar alguma coisa, tô esperando. Gente, é a nossa primeira vez fazendo um episódio assim conversado, então... Na verdade, a gente até fez outros, mas era um pouquinho mais combinado, né? Do tipo, você faz essa pergunta, agora faz você essa, tá tudo bem. Aí aqui com a Bá tá sendo assim, vai pra Deus. É que com a Bárbara a gente faz experimentos, entendeu? Foi a nossa cobaia, coitada. Nossa live, acho que foi a nossa segunda live, né? Nossa segunda live foi com a Bárbara. Foi uma das, acho que a melhor live que a gente teve, né? Sem muitos problemas técnicos. Foi muito legal. A gente falando sobre... Apesar dos problemas, foi muito legal. A gente, pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Amigas de Podcast. Que a gente normalmente só pergunta pra Bá coisas com a internet que a gente não sabe fazer, né? É uma via de mão única. Quando a Bárbara for muito rica, ela vai cobrar da gente também consultoria. Vou cobrar consultoria? Nossa, gente. E eu vou pagar com o maior prazer, porque assim, nossa senhora, que a gente precisa, a gente fica chamando a Bá o tempo inteiro. E Bá, outra coisa que eu ia falar, de repente, pra você comentar, é de você falar, eu acho que um pouquinho desse tema do seu último episódio. Então, dessa questão de viajar na pandemia, essas coisas assim, que você teve essa experiência recentemente, agora que a gente estava falando da viagem da Beth pro Ceará e tudo mais, já soltei que é pro Ceará, amiga. Olha, eu já contando sua vida inteira pro podcast. Gente, chama Cumbuco, lugar, assim, hype. Mentira. Só porque a passagem não tava tão cara. É assim que a gente escolhe viagem também. Abre o Skyscanner. Skyscanner, totalmente. E você vai lá...
Para mais dicas de viagem, siga Por Onde Andei, porque assim, várias dicas de lugares para caçar passagem, várias coisas. Calma, me perdi. Qual que era a pergunta mesmo? Era para você contar um pouquinho como foi a sua experiência viajando na pandemia, Ah, até dos seus verdade. Nossa, entrevistados brisei. também. Se seus entrevistados também trouxeram coisas interessantes para você. A gente tem o Luca Bassani, né, o Beth, para contar do Afeganistão. Ele foi, para quem não lembra, ele foi para o Afeganistão, bem um pouquinho antes das tropas 4 americanas dias. saírem de lá, 4 dias antes. Nossa. Então ele também fez essa viagem na pandemia, a pandemia é muito diferente de lá, né? Também conta pra gente esse lance da máscara, porque eu acho uma loucura os outros países, tipo, pode andar sem máscara na rua, eu nem sei mais o que é isso. Nossa, Então, contar um pouco da perspectiva, como que estava lá na Espanha, como que as pessoas estavam se comportando e como que vocês se sentiram. Então, foi a primeira viagem internacional que a gente fez nesse período da pandemia. A gente já tinha ido para Bahia em outubro de 2020, que foi outro momento que estava um pouco mais tranquilo, mas a gente foi, e era um outro estilo de viagem, mas essa foi a primeira internacional e que ia ter turismo, assim, em pontos turísticos, com outras pessoas. Eu acho que, assim, o processo de planejar essa viagem foi tranquilo, porque a gente começou a planejar essa viagem mais ou menos em agosto do ano passado. Então, naquele momento, eu estava tomando a primeira dose, meu irmão também estava tomando a primeira dose da vacina, os meus pais já tinham tomado as 2 doses, a gente estava, assim, com uma perspectiva muito boa, com um sentimento de que ia melhorar a situação e que a gente estava vendo, assim, tipo, a luz no fim do túnel. E algumas semanas antes da viagem veio a Ômicron, que foi o completo oposto, foi assim, a queda. Porque aí eu virei e falei, cara, só falta assim, eu tinha algumas preocupações de viajar na pandemia. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ficar ligado, que é assim, a gente não consegue imaginar como que vai estar a situação na data em que a gente está planejando viajar. Então, assim, com a Ômicron, eu tinha muito medo de não necessariamente cancelar o meu voo e a Espanha se fechar, porque se isso acontecesse, eu pelo menos ainda estaria aqui. Mas eu tinha muito receio de viajar, chegar lá e as cidades estivessem com regras diferentes, no sentido de assim, olha, a gente decidiu que vai ter toque de recolher, que a gente não vai abrir os pontos turísticos. Então, eu já estaria lá e não poderia passear nos lugares que eu tinha planejado, sabe? Então, imagina, eu tinha um roteiro lá, vou para a igreja tal, museu tal, e aí eu chego e não posso entrar. Então, inclusive aconteceu comigo, disso. porque eu morei na Espanha durante a pandemia e fui para Sevilha linda, lá plena, maravilhosa, não conseguia entrar em lugares porque estava fechado por causa da pandemia. Fiquei tão triste, fiquei arrasada. Exato, é um risco. E a gente não sabia, eu não sabia se isso poderia acontecer, né? Eu imaginava que não aconteceria pela fase da pandemia que a gente está, que já é mais avançada. A Espanha, na época que eu fui viajar, eles tinham 80% já vacinado com as 2 doses, então eles estavam bem avançados mesmo na vacinação. Eu não sei os dados de agora, mas eles estão muito bem nesse quesito. E eles ficaram um bom tempo sem precisar usar máscara, né? Então, entre junho do ano passado, né, junho de 2021 até dezembro de 2021, não era obrigatório. Aí, em dezembro, poucas semanas, assim, poucos dias antes de eu viajar, voltou essa obrigação, então todo mundo tinha que usar. E agora, nessa semana, ou na semana passada, eles tiraram essa obrigação. Então, não precisa mais usar máscara na rua. E a gente percebia, pelo menos durante a viagem, que tinha muita gente que usava, a grande maioria usava, mas, assim, na rua tinha ali algumas pessoas que não estavam usando, em lugar fechado, sempre com máscara. E outra diferença, assim, grande que eu percebi é com o comprovante da vacinação. Aqui, eu acho que em São Paulo ou em outras cidades do Brasil, o que está sendo mais cobrado é quando você vai para evento muito grande, né? Tipo, sei lá, ou eventos de trabalho, essas coisas assim. Eu sei que eles estão pedindo, mas lá eles pediam até se você ia comer dentro de um restaurante. Eu achei isso muito bom, porque você já faz uma separação ali, sabe? Pessoas que realmente estão vacinadas podem comer dentro do lugar. Então, eu achei isso muito legal. Eu queria muito que tivesse aqui no Brasil, porque dá uma segurança maior, né, para quem tá indo comer dentro de um lugar. Final de semana passado foi a primeira vez que me pediram comprovante de vacina para entrar no restaurante. Final de semana passado. Sério? Primeira aqui em São vez, Paulo? aqui em São Paulo, no centro. Gente, Ai, nunca me pediram, mas foi a primeira vez. A maioria dos lugares me pede, assim, sem ser, tipo, se já é um bar que tem comida, eles já me pedem, assim. Sério? É?
Nossa, todo bar que eu tenho ido, tudo que eu tenho feito, nada, nem olham pra minha cara. Jura? Nem mede mais temperatura, ninguém faz nada. Só Eu me abre sinto tua cara. até, toda vez que me pedem, eu tipo, "Ai, ainda bem que estão pedindo, né? Eu tenho certeza Inclusive, que... Até nossa. então, nenhum lugar me pediu. Me pediram para entrar no Teatro Municipal só. Aí eu tive que mandar o comprovante. Então, o restaurante que eu fui era na frente do Teatro Municipal. Eu acho que por ali pode estar pedindo. Mas, enfim, só sei que assim, não só não pediram nada, eu fui para o Rio de Janeiro também, achando que iam pedir em todos os lugares. Já fui preparada ali, tudo bonitinho, arrumado e tal. Pediram em um lugar. Nada. Inclusive, Bá, deixa eu te perguntar, vocês escolheram eu sei que você já tinha ido, né, para Espanha antes. Vocês escolheram a Espanha por causa dessa questão da vacina, que estavam aceitando os imunizantes que vocês... Porque eu lembro que em agosto isso ainda era uma discussão bem forte, né, dos países que aceitavam Coronavac, os países que não aceitavam, ou, enfim, determinados outros imunizantes. Eu lembro que o Coronavac era uma coisa bem latente. Mas vocês escolheram a Espanha por causa disso? Ou já era uma viagem que vocês queriam fazer? Ou assim, a Espanha tem um combo de coisas que é mais fácil da gente fazer, então bora para lá? Como que foi essa? Foi o combo, foi uma combinação de vários fatores. Essa questão da vacina, é claro que importava, porque assim, não dá. Aqui em casa, eu e meu pai tomamos Coronavac, minha mãe e meu irmão tomaram Pfizer. Então, assim, naquele momento a gente não conseguiria entrar num lugar que não aceitasse Coronavac. E ainda tinha muito isso, que nem você falou, dessa segregação das vacinas, né? De separar quem tomou tal das outras. Então, a Espanha era um lugar que estava aceitando tudo, então isso já foi um ponto positivo. Era uma viagem que a gente já tinha interesse em fazer, a região do sul da Espanha já estava, assim, nos planos, não nos planos concretos, mas já era um roteiro que a gente tinha vontade de fazer. E eu acho que outros dois pontos que importaram é que naquele momento, em agosto, não tinham tantos lugares abertos assim, dos que estavam mais ou menos no nosso interesse, e não é como se a gente tivesse o mundo todo à nossa disposição. Estava meio assim, muitos países ainda estavam fechados. Por exemplo, a Inglaterra fechada, Estados Unidos fechado. Então, muitos outros lugares tradicionais de viagem ainda estavam fechados. E tinha um outro ponto que eu acho que pesou também, é que a gente conseguiria fazer todo esse roteiro da viagem pela Espanha de carro. Então, a gente conseguiria ficar, assim, mais tranquilo de não ter que pegar avião entre as cidades, ou pegar ônibus, ou pegar trem. A gente conseguiria estar sempre dentro do nosso carro tranquilo, sabe? Por mais que a gente fizesse turismo nas cidades, a gente tinha essa segurança de não ter que aglomerar em certos momentos. Então, eu acho que isso também era um ponto positivo. Porque tem muitos lugares que você vai viajar que não tem como você fazer de carro. Você vai ter que usar outros meios de transporte, né? Mas no caso da Espanha, o carro funcionava pra gente. Então, foi mais um motivo que influenciou a gente a escolher a Espanha. Eu acho que agora as viagens vão ser muito escolhidas por isso, né? Tipo, a gente quer conhecer o mundo, tanto faz como que vai ser, quando que vai ser. Mas esses dias a minha amiga do intercâmbio, que mora no Japão, ela é de lá, ela me chamou pro casamento dela, e eu falei, filha, impossível. Não só por ser do outro lado do mundo e por, enfim, né, as passagens serem muito caras, mas porque lá o Japão ainda tá fechado, para você entrar tem que ter 1 semana de quarentena num hotel, que você paga do seu bolso, né, e costuma ser bem caro esse tipo de coisa. Então, só vale a pena mesmo se você for mudar para lá, né? Porque aí, enfim, é tempo indeterminado. Mas eu fiquei, assim, com dor no coração, que quando a gente se conheceu foi em 2015, quando eu nem tinha entrado na faculdade ainda. E a gente falava, quando uma casar, a gente vai, atravessa o mundo e vai se ver. E olha como as coisas mudaram em poucos anos, né? Então, a gente mudou muito essa perspectiva, assim, né? Não é só a grana do tipo, tenho grana para ir, eu não tenho. Eu acho que tem uma série de fatores. Total. E, Bá, ainda falando sobre a Espanha, né, porque você foi para lá agora, pensando, lá tava rolando essa coisa de turismo da vacina, que você também fez um episódio sobre isso, até se você quiser comentar como anda a situação no mundo com relação a isso de turismo da vacina, porque hoje em dia a gente tem mais acesso, né, às vacinas, mas como que tava lá? Que eu saiba, assim, eu não me informei muito, assim, tipo, se realmente o pessoal tá indo até a Espanha para vacinar, mas eu acho que é muito do momento em que a gente tá vivendo, porque hoje em dia, assim, a maioria, não dá pra gente generalizar, mas a maioria dos países estão
estão vacinando, estão caminhando para vacinação. A gente sabe que tem algumas exceções que são mais, assim, complicadas, que estão mais atrasadas, tipo as regiões da África, mas a grande maioria do mundo está desenrolando. A gente não tem mais... O principal problema, né, do começo da pandemia, no começo da pandemia não, mas no começo da vacinação, era a falta de vacina, porque, Total. assim, não é que os lugares não tinham porque não queriam, mas porque não podiam, né? A gente ainda não tinha vacina disponível, e hoje em dia tem, então tem aqueles conglomerados de países que estão doando vacinas, né? Acho que é aquele COVAX Facility, né, que está doando para outros países, então eu acho que, assim, tem alguns lugares que ainda estão mais complicados, mais atrasados, mas a grande maioria está avançando, e a Espanha é um deles, porque eles estão bem imunizados por lá. Que bom, amém. Obrigado a todos os Amém, envolvidos. exatamente. É porque a Andressa viveu o lockdown da Espanha e você já viveu a Espanha no seu auge, com vacina a Exatamente. rodo. Eu vivi 2 momentos na Espanha, né? Porque foi assim, o momento lockdown, meu Deus, ninguém sabe o que é esse vírus, o que está acontecendo, Itália fechando, e que é isso, como assim? E eu tinha acabado de voltar de Milão, eu fui passar um final de semana com meus amigos em Milão, porque fazer intercâmbio é sobre isso, você paga o quê? 20 euros, você tá na Itália, você piscou, você tá na Itália, e aí quando eu voltei, Milão fechou. Assim, foi eu voltar, deu um tempinho, Milão fechou. E eu falei, gente, que isso? O que tá acontecendo? E eu lembro que eu tive febre 14 dias depois. E aí eu em pânico, porque era assim, meu Deus, esse vírus novo, ninguém sabe nada. E aí no final, aí eu não, ninguém sabia o que tinha que fazer, não tinha teste, não tinha máscara, não tinha nada, ninguém sabia o que tinha que fazer. Enfim, caos e destruição, mas no final acho que não foi Covid. Mas aí, enfim, só sei que depois, então, fechou tudo lá na Espanha, foi quase, assim, acho que foram 2 meses de lockdown mesmo, que eu só saía para ir em mercado e farmácia. Tipo, não fazia nada mais. E aí depois eu peguei a Espanha reabrindo, que foi no verão, que foi inclusive quando eu fui para Sevilha, gente, o calor de Sevilha, em nome de Jesus. Que eu fiz o sul da Espanha com uma amiga ali que era, tipo, tudo reabrindo, não tinha vacina ainda, mas estava todo mundo, assim, mais tranquilo, casos, tipo, bem mais baixos, essas coisas assim. E aí, na hora que eu tava voltando pro Brasil, fechou a Espanha de novo. Foi por muito pouco, assim, inclusive. Tanto que eu não conheci Madrid. Eu não consegui ir para Madrid, porque Madrid era sempre o epicentro. Então, assim, quando começou, eu, né, não consegui ir para Madrid, porque, enfim. Aí, quando as coisas se acalmaram, eu fui conhecer o sul da Espanha, porque eu aproveitei uma viagem que meus amigos iam fazer, e falei, em setembro eu vou para Madrid de novo. Setembro, Madrid fechou. Aí eu falei, cara, é isso, não é para eu conhecer Madrid, não vai ser dessa vez. Volto pro Brasil. Mas você pode pensar que Madrid é um lugar muito, assim, ponte aérea para vários outros lugares ali da Europa. Então, a chance de você voltar é grande. Pensa então, dessa inclusive, forma. há planos para outubro de 2022. Essa parte Mas, eu não assim, sabia. então, gente, é que calma, pedi minhas férias. Eu sou dessas que eu preciso falar depois que as coisas acontecem. Pedi minhas férias, aí a gente tem que ver se vão aprovar. Por etapas, por etapas. Mas eu confesso que eu fico com um friozinho na barriga de comprar passagem ainda. Assim, apesar da situação já estar muito melhor, da gente estar vacinado, terceira dose, alguns já falando de quarta dose. Gente, eu fico tô um com friozinho na barriga. cagaço de Ceará. Tô Isso que você tá morrendo de indo medo. agora. Eu tô com o friozinho na barriga de Eu comprar uma comprei a passagem pra passagem outubro. assim, entregando pra Deus. Falei, é isso, vai dar certo. Eu acho que a melhor forma de comprar passagem hoje em dia é comprar passagem com cancelamento. É uma né? coisa que muita gente não fazia. Eu não fazia isso antes. Nem Eu tive uma viagem minha cancelada na pandemia e aí foi um enrosco para conseguir pegar o dinheiro de volta porque não tinha cancelamento. Mas assim, nesse caso da Espanha, por exemplo, a gente pegou todas as passagens com cancelamento, porque se desse ruim, o dinheiro inteiro voltava. Se você pega uma passagem normal, é mais caro, obviamente, você pegar uma passagem com cancelamento, mas eu acho que dá uma tranquilidade maior. Eu penso dessa forma, eu prefiro pagar, números hipotéticos, eu prefiro pagar 5 mil reais numa passagem que vai ter cancelamento, e se for o caso eu pego de volta, do que pagar 4 mil e perder os 4 mil e não viajar. Então, eu acho que são gastos, assim, na pandemia não tem como, a gente vai gastar mais dinheiro com um monte de coisa, isso é fato. Só de teste de Covid já é uma grana que vai. Gente, mas eu nem prefiro fale. a segurança. Total. Antes do Covid, a gente comprava aquela passagem que você ia em pé, né? Exatamente. Sem mala, Nem aí. só uma Você pochete. tava nem aí. Porque a gente não trabalhava muito com a possibilidade Eu ia na asa do de ter avião. cancelamento. Gente, eu vou ter que ser muito estraga prazeres, mas em minha defesa é o Zoom que tá me fazendo estragar prazeres, tá?
A gente faz as ligações, essas coisas pelo Zoom, e ele está dando 2 minutos e 30 pra gente terminar a reunião. É porque o Papo de Inter ainda não é rico e a gente não tem uma conta no Zoom. Aí a gente usa a versão de graça. Apoiem a gente na Aurelo, gente. Doa lá pra gente na Aurelo que a gente consegue pagar o Zoom e fazer conversas mais longas. Gente, por favor, colabore. Mas, Bá, queria primeiro de tudo te agradecer pelo seu tempinho. Falar que é sempre um prazer conversar com você. Eu adoro que nossos podcasts têm um tema, assim, muito em comum, que a gente consegue ficar trocando ideia por muito tempo. Inclusive, quero fazer o convite do nosso bar das amigas do podcast, entendeu? A gente sair para tomar uma cervejinha e conversar sobre o mundo. Por favor, obrigada. É isso. E a gente ainda tem 1 minuto e 40. Rápido. Alguém fala alguma coisa. Bah, faz seu jabá e fala de você, fala onde a gente pode acessar o Por Onde Andei. Ai, gente, primeiro, obrigada por ter me convidado. Eu adorei, eu achei que foi um papo muito gostoso, papo entre amigas. E para quem quiser acompanhar o Por Onde Andei, tem o podcast disponível nas principais plataformas de áudio. Tem o site, que é porondeandei.com, tem um perfil no Instagram, que é porondeandei.site, e tem o meu perfil pessoal no Instagram, que é Bárbara_Pereira. Então, eu tô ali em todos esses lugares. A Bá, inclusive, que já é famosa, já alcançou os 10k de seguidores, né, gente? Perfil então, mais badalado. Gostaria. Rica, famosa. Daqui a pouco vai estar só ela sendo chamada pelas empresas para viajar o mundo e eu e a Beth do tipo, a gente pode ir na mala? Assim. Com certeza. Acompanhantes verificadas. Obrigada, Bá. Eu não sei quanto tempo tem sobrando, eu tô com medo de acabar em qualquer minuto. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada muito pelo convite. E com isso a gente encerra esse episódio por aqui. O Zoom acabou com a gente, mas pelo menos a gente conseguiu falar todos os temas que a gente queria falar. A gente espera que vocês tenham gostado desse novo formato e fiquem tranquilos, porque os episódios de política internacional seguem firmes e fortes. Foi só uma brecha aqui, uma tentativa de trazer uma coisa um pouquinho mais leve, porque o mundo já tá caótico demais, né? Gente, relaxa, vai dar tudo certo. Se Rússia invadir a Ucrânia, aí tudo muda. Mas não esqueçam, gente, de seguir, obviamente, a Bárbara e o Por Onde Andei no Instagram e em todas as plataformas de áudio. E, claro, vão lá visitar o site deles, que tá demais. E aquela lembrança, né? Sempre bom lembrar de seguir também a gente, né? Caso você ainda não siga. Se você escuta o podcast e não segue a gente, pare tudo que você está fazendo e vá seguir a gente. O nosso Instagram é @papodeinterpodcast, tudo junto. E a gente também tá no Twitter, no @papodeinter_pod. A gente ama ver vocês por lá, reagindo e comentando tudo que a gente posta. Os posts são feitos com muito amor e carinho. Gente, também não esquece de seguir a gente lá pela Aurelo, que é uma plataforma super bacana que remunera os podcasters e não tem custo algum para vocês. Então, bora seguir lá. A gente vai lançar um Reels também na nossa página do Instagram, explicando bem como que vocês podem seguir a gente, como vocês podem apoiar a gente por lá. Então, fiquem ligados. Exato, os apoios de vocês podem ser em qualquer valor. Se vocês colocarem lá R$2, já a Aurelo faz milagre, entendeu? Ai, essa plataforma é tudo. Enfim, gente, a gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio. Fiquem de olho, porque claramente daqui a pouco tem mais. É isso, gente. Até mais. Até.